O peso da luz, anomia. Até que ponto a hipervalorização do ego gera problemas para mim? Até que ponto esse isolamento intencional e unidirecional, né, parte de mim, da natureza, do mundo que me cerca, do universo como um todo, até que ponto esse distanciamento é importante para mim, contribui comigo, me fortalece? Ou será o contrário? Será que não estaria aí a nossa grande falha, o nosso grande erro, a hipervalorização do ego, exacerbar os valores individuais, o exclusivismo, o eu, a nossa mente comandando todo o processo de uma maneira autônoma, valorizando cada instante de prazer e de sensibilidade que o meu eu e o ego podem usufruir das situações. Até que ponto essa desconexão com algo maior pode ser lesiva para mim? É grande questão, grande pergunta, né? Que a gente desde pequeno acaba sendo estimulado a olhar para si mesmo, né? Sempre, desde pequeno, o brinquedo meu, né? Meu espaço, minha mãe, minha família, sempre meu, né? E a gente perde totalmente a noção da conexão com o outro, né? Acaba sendo exacerbada essa questão daquilo que é meu. É um problema realmente porque a gente foi se isolando de tudo, né? A maior isolação que nós tivemos foi até com a própria natureza, né? Hoje, quando você vai no mato ou vai na praia, né, você se encapsula de uma forma enorme, né? Você passa repelente para mosquito, você passa protetor solar, né? São camadas que você se desconecta, né? Se desconecta do todo. Vai no mato, são botas, são roupas especiais, roupas com proteção UV, né? E tudo isso são formas de proteção ao corpo pelo isolamento que nós mesmos criamos, né? A falta de anticorpos, né? Hoje somos alérgicos a uma picada de mosquito, quando antigamente tínhamos muito mais defesa do que hoje, né? Mas isso tudo mostra o quanto nos isolamos, né? E a maior isolação foi de desconectarmos uns dos outros, né? Eu só olho para aquilo que é meu espaço, minhas vontades, meus interesses. E estamos vivendo hoje, no século XXI, uma crise moral global devido a esse isolamento. Estamos vendo líderes mundiais, formadores de opinião, com um comportamento exacerbado, né, de egoidade. Faço porque eu posso. E você que se vire. Procura a sua solução porque eu posso fazer. Né? Então, infelizmente, estamos vivendo uma era onde essa desconexão para com os outros seres humanos nos levou a um nível doentio. Isso por um lado, é o que nós estamos vendo na maior parte da população e nos líderes globais. Por outro lado, a ciência começa a trazer tanta informação através da física quântica, demonstrando que estamos todos interconectados. Ela trouxe informações e demonstrações da interconexão de que nada está separado, né? E temos no nosso próprio cotidiano, para o público mais erudito na questão de buscar a expansão de consciência, fica absolutamente claro, né, de como essa interconexão ela é realidade no nosso cotidiano, né? E que a gente, dentro do conceito de anomia, né, a gente acha que somos entes individuais, né?
Será? Será que somos? Só retomando, tem um ponto interessante que estava lembrando agora, lendo aquele livro, O Ponto de Mutação, né? Do Capra? Do Capra, que ele coloca desde lá atrás, né? Desde 1200, quando a ciência estudava, não havia, por exemplo, separação de matérias, né? Tanto assim, Da Vinci, por exemplo, ele era um todo, né? Ele estudava matemática, filosofia, astronomia, né? Anatomia, tudo, era tudo, né? Não havia essa divisão que nós temos hoje. Mas quando começa a separação entre razão e fé, né? Com a época de Descartes, etc., e começa essa separação, desde lá que a gente vem, né? Estimulando, né? Essa anomia de que nós somos separados. E, aliás, começa a se dar toda uma ênfase de valorização à mente e a emoção acaba sendo colocada no segundo plano e desvalorizada, né? Então, todo o trabalho intelectual acaba sendo supervalorizado e todo o trabalho de sentimentos, ou braçal, etc., acaba sendo relegado no segundo plano. A mulher é colocada no segundo plano, o homem, o intelecto, é colocado no primeiro plano, né? Começa a separação de matérias nas escolas, de profissões, né? Então, aparecem os especialistas, né? Então, veja, nós dividimos tudo, dividimos esses espaços. Pergunta para um índio, né, sobre a divisão da terra. Não existe, nós que dividimos a terra, nós que parcelamos tudo, né? Por quê? Toda essa divisão existe na nossa cabeça, né? Que fruto da nossa egoidade. Então, hoje, a maior anomia que nós vivemos é achar que somos indivíduos e não levamos em conta o coletivo, né? É interessante porque desde a época da Guerra do Vietnã, né, que começou a ser demonstrado que as redes, né, funcionam melhor do que as estruturas hierarquizadas, por exemplo. Tanto assim que Estados Unidos, com toda a sua mega estrutura, perde a Guerra do Vietnã para uma estrutura totalmente em rede, né? E aí nasce o quê? Nasce um network global, que cresce de forma desmedida aos níveis de hoje, né? É impossível parar esse avanço tecnológico, porque é uma demonstração de que a rede, de que o network, de que nós somos uno e não separados. Mas continuamos individualmente achando que somos separados e exacerbando o nosso comportamento egóico. É porque ainda no network você ainda tem talvez algumas sementes, algumas não, né? Você ainda tem sementes de poder, né? Tem sempre o poderoso e o pequenininho, né? Em que o pequenininho serve ao poderoso através de uma rede. Exato. Não necessariamente através de cooperação. E a nossa cabeça enxerga sempre dessa forma, como por exemplo, uma empresa muito grande que necessita de matéria-prima. Então, quem é que não quer vender borracha para Pirelli? Então, ele vai acabar se sujeitando às regras da empresa grande. Então, você vê que aí tem uma relação desmedida de poder e de importância. O gigante e o minúsculo, né? O gigante e o minúsculo, né? E a gente não enxerga isso. Você sabe que eu assisti uma palestra há um mês atrás, e o Jun Yogi, ele fez uma observação que foi interessante. Ele dizia assim que quanto valia uma minhoca, né? É uma coisa que gera um furor na plateia, obviamente, né? E ele dizia que se todas as minhocas do planeta fossem aniquiladas de uma só vez, em 8 meses acabava a vida na Terra. Acabava toda a forma de vida na Terra. Em 8 meses, se as minhocas fossem extintas. E aí você fala, isso não é possível. Uma minhoca. Claro que é possível. Porque você tem todo um processo, uma cadeia produtiva que necessita de fertilizadores, né? Necessita de
aeração, né? Necessita de nutrientes. Tem toda uma biologia envolvida que contribui de uma forma determinante para a manutenção da vida no planeta, e que nós não conseguimos enxergar dessa forma. A gente acaba enxergando só os grandes, né? Mesma coisa com as abelhas, né? Mesma coisa com as abelhas. E hoje nós estamos fazendo uma extinção em massa, né? Assim. Das abelhas com os agrotóxicos, Sim, né? sim. E já temos um ressentimento bastante grande na polinização, né? É impressionante, porque a gente está provocando estragos, né? Na agricultura, enfim, por excesso dos agrotóxicos, né? E isso também afeta as minhocas, obviamente, porque você acaba estragando a colheita da terra, né? Você produz um alimento muito pobre, né? Ele pode ser, de uma certa forma, até dentro de um certo padrão, mas ele é padronizadão e ele não tem vida, né? Uhum. A gente já tinha falado sobre isso também anteriormente, né? Sobre essa perda de vida dos alimentos, né? Mas isso eu acho que como exemplo cabe, porque mostra um pouco de que forma as nossas inter-relações existem, né? Numa sociedade humana, todos são responsáveis por uma parte, né? Todos fazem parte dela, ainda que a minha capacidade intelectual não perceba. Estamos todos juntos no mesmo tecido, né? A gente já tinha falado disso também. Tecido humano, né? Já a partir de 1990, mais ou menos, né, esse senhor Daniel Goleman, né, trouxe essa questão das emoções, né? Inteligência emocional foi o título do livro que provocou um despertar na humanidade para começar a valorizar novamente, né, a questão emocional, né? Ou seja, as emoções fazem parte, né, do ser humano, né? E aparentemente a emoção é aquela que conecta. A razão, veja, a razão, ela divide. A razão, para poder entender, ela tem que segregar, dimensionar, né? Qualificar, quantificar para poder entender. A emoção é o contrário. A emoção junta, a emoção conecta, a emoção interliga, né? E parece que a partir de 1990, com Daniel Goleman, que traz à tona, né, as empresas dessa época começam a se preocupar com a questão emocional, né? Pelo menos a valorizar um pouco mais, não é? Agora, a questão é como, né, como nós desenvolvemos a questão emocional. Como que nos tornamos inteligentes emocionalmente. Que racionalmente já alcançamos um ápice, né? Um ápice doentio. Doentio. Né? Agora tem o vetor emocional. Como vamos crescer emocionalmente? Se continuamos valorizando o racional de uma forma enorme, né? Mas como vamos crescer emocionalmente? Como que eu vou qualificar e entender meus sentimentos? Talvez aí o primeiro ponto a gente possa, à medida que você foi falando, eu fui tentando refletir aqui, falar um pouco sobre a contemplação, né? A observação. Dentro da nossa cabeça, a gente tem o modelo perfeito. A gente enxerga uma condição de vida, pelo menos para nós, que ela é aquilo que você quer, entre aspas, alcançar. Ainda que seja utópico, ainda que seja fruto da ficção científica, mas muitas vezes nós enxergamos aqui dentro um ser humano que vive num ambiente absolutamente estéril, limpo, né? Nós enxergamos um ser humano que vive sempre com as mesmas roupas, ou roupas justas, corretas, nem de mais nem de menos, em temperatura sempre controlada, com uma alimentação controlada, mantendo uma proximidade do semelhante muito equilibrada e não transpondo nunca determinada barreira. Esse padrão que a gente acaba, de uma certa forma, claro que não são para todos, né?
mas acaba de uma certa forma elaborando, ele se aproxima quase que de um universo de ficção científica mesmo, em que você descreve um universo permeado de robôs, né? Em que não há alma, não há alma, né? A poeira no canto da mesa, ela, ainda que ela me incomode, ela faz parte da alma, né? É o movimento da cidade, é o movimento da vida que produz essas bolsas aí de reflexão para mim. De tal forma que eu não sei em que momento eu perco a medida, sabe? Porque tem um momento que eu perco a medida. A gente fala do ego, por exemplo. O ego ele é importante para a manutenção da vida. Senão não haveria como eu me relacionar com ninguém. Ele faz a interface, né? Entre eu aqui dentro e eu lá fora. Mas em que momento eu perco a mão disso, sabe? É super interessante o que você está colocando, porque ontem eu assistia, e infelizmente foi tarde à noite, ouvia uma notícia onde o governo americano estava se degladiando com as empresas de inteligência artificial. O que o governo americano quer? Ele quer usar a inteligência artificial para comandar a guerra com o Irã. E essas empresas como Microsoft e outras enormes, né, proibiram isso. Não usar a inteligência artificial na guerra. E sabe qual é o motivo? É exatamente o que você está falando. A inteligência artificial não tem limites. Eles falavam assim: por que nós não liberamos o uso de inteligência artificial para comandar, por exemplo, ataque por drones? Porque não há limites éticos, não há limites emocionais. Isso seria tremendamente devastador, porque ela simplesmente coloca o objetivo, que é aniquilar, fazer. E não há o lado moral. Até onde hoje ambos os lados, tanto o Irã, eles estão preservando esse limite moral. Ainda não há uma devastação total. Se houvesse, já estariam usando a bomba atômica, né? Então, ainda há um lado ético que está sendo utilizado para preservar alguns locais e não ultrapassar certas linhas comportamentais. Ao usar inteligência artificial, essas linhas não existem mais. Nossa. É o robô. É o robô. Só que o governo americano queria. Entrou com uma ação judicial para que as empresas liberem o uso da inteligência artificial. Nossa. Estamos nesse ponto. Veja aonde chega, né, a perda total do sentido, né, aonde chega o lado racional, que simplesmente não há limites, né? Não há limites. A parte moral, o lado sentimento, simplesmente desaparece completamente. Quer dizer, você não quer matar a barata que entra na sua casa. Você quer exterminar as baratas do planeta, né? Exatamente. Então, isso é um problema, né? Mas, de novo, é um processo egóico. Né? Porque, para mim, o que me incomoda pode te fazer bem. São culturas diferentes, né? Pois é. Então, veja, voltando à questão da anomia, esqueceu totalmente, né, a questão, por exemplo, macrocosmo, microcosmos. Né? O que está em cima é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está em cima. Ou seja, é tudo a mesma coisa, né? Nós estamos todos interconectados e uns dependemos dos outros. Não haverá vida nesse planeta se a gente aniquila, né, a natureza, aniquila, né, a minhoca, como você falou. Sim, claro. Né? Mas a gente não consegue entender isso. Eu acho que a maior anomia nossa é pensar de que nossa mente é o que comanda, né? Que o lado racional é aquele que tem a razão e comanda, né? Eu acho que esta é a grande anomia e que nos leva realmente a nos perder, né, dentro desse conceito de egoidade, né?
O que importa para mim sou eu, a lei do Gerson, né, que a gente está cansado de ver, né? Eu, em vez de nós. Né? Acho que a gente precisa refletir fortemente, né, sobre essa questão de eu ou nós. É isso.